Olá, meu nome é Sayuri, eu sou professora do programa de pós-graduação em biotecnologia aqui da Uniara e hoje nós vamos apresentar o núcleo de inovação, o qual eu coordeno, e também um convidado que vai falar sobre Design Thinking. Falando um pouquinho sobre o núcleo de inovação ele foi criado em 2013, na verdade foi uma proposta que a gente desenvolveu e conseguimos finalizar a criação do núcleo em 2014. Esse núcleo ele foi criado junto com o programa de biotecnologia aqui da Uniara, justamente para suprir algumas falhas algumas lacunas, né, entre as empresas de biotecnologia, ou até empresas em geral, e os institutos de pesquisa. Então, as pesquisas são desenvolvidas e existe uma dificuldade muito grande dessas pesquisas se tornarem produtos. E o Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Produtos Biotecnológicos, ele tem justamente essa função, essa missão, de fazer a ligação entre as empresas e os institutos de pesquisa. De que forma que a gente vai conseguir fazer isso? Nós vamos buscar fomento para embasar, para sustentar as nossas pesquisas, desenvolver conhecimentos novos que possam ser aplicados, auxiliar as instituições de pesquisas e encontrar parceiros para que possam desenvolver os produtos elaborados e fazer essa parceria também com capacitação. A gente vai tentar treinar, capacitar os profissionais, tanto os pesquisadores, em novos conhecimentos, em novas tecnologias, e também levar até as empresas tudo que as instituições de pesquisa têm feito. Então essa seria uma parte do que o núcleo pretende fazer. E com isso a gente vai tentar aí suprir as lacunas que existem ainda entre universidade e empresas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos primeiros cursos que a gente vai tentar trazer do núcleo. E é sobre Design Thinking. E quem vai falar sobre isso é o Vitor. Então o Vitor vai se apresentar e a gente vai conversar um pouquinho sobre Design Thinking. Olá, sou o Vitor Macu, sou engenheiro de produção formado aqui pela USP em São Carlos. Estou terminando meu mestrado na área de gestão e desenvolvimento de produto e eu decidi me especializar um pouco nessa área num projeto na parte de criar conceitos, de criar inovação no comecinho do processo de desenvolvimento de produto, onde a gente está trabalhando ainda na fase de ideias e querendo testar essas ideias, transformar essas ideias em produto, ver se isso tem valor no mercado, tentar entender as necessidades do cliente. E dentro dessa parte do processo de desenvolvimento de produto, eu fui buscar conhecimento na área da metodologia do Design Thinking, que é uma metodologia de design centrada no usuário, centrada nos valores humanos, e é sobre isso que a gente vai fazer esse primeiro workshop de capacitação aqui para o núcleo. E falando só, tentando esclarecer um pouquinho para o nosso ouvinte, o que é o Design Thinking? Como é que ele poderia ser conceituado? O Design Thinking, ele, como eu falei, é uma metodologia de design, né, uma abordagem que a gente usa para encarar esse processo de criação de alguma coisa, né? Pode ser um produto, pode ser um serviço. A gente tenta trabalhar dentro das experiências que os usuários, que as pessoas têm ao lidar com esses produtos, esses serviços, né? Diferentemente de uma abordagem mais tradicional, que normalmente as empresas utilizam, onde você tem, por exemplo, o desenvolvimento de uma tecnologia, você, a partir dessa tecnologia, tenta adaptar para criar um produto, ou você enxerga uma viabilidade legal, uma oportunidade de negócio, e a partir dessa oportunidade de negócio você desenvolve um produto, um serviço para atender o cliente. No Design Thinking ele propõe um pouco do processo ao contrário. Então você primeiro vai entender as pessoas, primeiro você vai em busca dos seus clientes, dos seus usuários, entende as necessidades deles, e a partir dessas necessidades que você utiliza a tecnologia, aplica a tecnologia, cria modelos de negócio para satisfazer aquelas necessidades específicas. Então ele tem esse foco, ele coloca a pessoa no centro do processo. E ele tem um processo estruturado, onde você vai passando pelas fases deles, tem algumas entregas bem específicas para se fazer.
e durante esse processo você vai evoluindo a ideia, evoluindo o conceito, até chegar num protótipo, e você testa esse protótipo, e a partir dos feedbacks das pessoas você vai melhorando. Então você sempre tem essa interação, esse contato muito próximo com quem vai utilizar o produto, o serviço, para tentar criar a melhor experiência possível para o desafio dessas pessoas, assim, né, para os problemas que essas pessoas têm. Então você poderia dizer que a grande vantagem, ou o diferencial dessa metodologia é justamente a participação do usuário, o foco no usuário. Isso, esse é um dos maiores diferenciais, a metodologia está centrada, colocar a pessoa para quem você está desenvolvendo, né, uma solução, no centro do seu processo todo. Né? E você poderia dar um exemplo de aplicação, de como o Design Thinking poderia ser aplicado, ou de como ele poderia te dar um resultado? Claro, tem um exemplo que eu gosto muito, que eu acho muito legal, que até envolve um pouco a parte de empreendedorismo social, que é com relação à incubadora para criança recém-nascida, né? Então muitas crianças, principalmente em países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, morrem assim logo depois de nascer por falta de aquecimento, porque não conseguem manter a temperatura do corpo estável, né? E uma das alternativas conhecidas para isso é uma incubadora. Então você tem os hospitais, as incubadoras, e isso é uma tecnologia relativamente cara, né? Uma incubadora custa em torno de $20 mil, mais ou menos. E analisando esse problema, né, esse desafio, como a gente consegue reduzir essa taxa de mortalidade de recém-nascidos, né, por causa de hipotermia mesmo. Uma das equipes trabalhando com Design Thinking chegou à conclusão de que eles foram observar assim, na prática como que isso acontecia na África, na Índia, países onde eles estavam querendo atuar. Então o desafio deles estava com um escopo bem fechado para esses países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. Eles foram observar nos hospitais como que estava acontecendo isso, né? Então eles chegaram nos hospitais e viram as incubadoras lá vazias, por exemplo. Então não era a falta de incubadora, mas as pessoas que nasciam, as crianças nasciam às vezes numa área rural, distante do hospital, e não conseguiam, elas nem sabiam da existência ou não conseguiam se deslocar e colocar os seus filhos na incubadora do hospital. Então eles foram, centrando o processo de criação nessas pessoas, eles foram entender, acompanhar, observaram bastante qual que é o dia a dia dessas pessoas. Então eles identificaram algumas necessidades, por exemplo, onde essas crianças nascem, normalmente não tem energia elétrica. Então você não pode ter uma incubadora lá, você não tem um hospital próximo, você tem outras dificuldades, por exemplo, a mãe normalmente ela quer ficar com o filho perto, por questões culturais, ela tem o costume de ficar com o filho perto dela, não quer deixar num hospital isolado. Então eles foram visando todas essas necessidades, eles chegaram numa solução que custa em torno de $20, e é como se fosse um saquinho de dormir para colocar o bebê dentro, e isso tem a mesma função de uma incubadora, com uma tecnologia muito mais simples, um custo muito mais baixo, e que realmente funciona, porque ela atende a essas necessidades específicas das pessoas que precisariam para resolver aquele problema, né? E conseguir um resultado muito legal. Para quem quiser mais informação sobre esse produto, chama Embrace, é um caso desenvolvido numa disciplina de Stanford, na D-School de Stanford, onde uma turma foi para a África, observou, se não me engano, no Nepal, observou as crianças, as mães, e chegaram nessa solução. Um caso bem marcante, assim, desse modo. E assim, para as empresas que tiverem interesse em desenvolver essa metodologia, o quanto elas teriam que investir? É um investimento grande, fazer curso, despender pessoas, e na aplicação é demorado, porque geralmente as empresas precisam de respostas rápidas, elas necessitam de uma metodologia que seja bem rápida. E o Design Thinking, ele tem essa rapidez, essa agilidade, ou é um processo mais demorado? Quanto isso é caro para uma empresa? Então, o Design Thinking está baseado em pessoas, né? Então, o custo vai estar relacionado basicamente com a sua equipe e com a capacidade de ter alguém dentro dessa equipe para facilitar o trabalho das pessoas, né? O ideal é trabalhar com uma equipe multidisciplinar.
Multidisciplinar, assim, eu digo, pessoas com backgrounds diferentes mesmo. Então, você vai juntar num trabalho, por exemplo, do caso da incubadora, do Embrace, seria legal você ter médicos na equipe, você ter psicólogos, você ter engenheiros. Então, trabalhar de uma forma multidisciplinar para essas pessoas poderem contribuir com as suas diferentes formas de pensar mesmo, né? Os diferentes backgrounds. Com relação à velocidade do processo, o processo é um processo iterativo. Então, você vai tendo resultados em curtos espaços de tempo. Você vai melhorando esses resultados a cada iteração do processo, certo? O ideal seria que em uma semana, nos 3 primeiros dias, a gente já conseguisse sair com um protótipo físico ou um protótipo de serviço e já conseguir testar esse protótipo no mercado, com os usuários dele mesmo. E um protótipo, eu digo assim, uma coisa bem simples. Normalmente a gente utiliza bastante papelão, canetão, cola, fita crepe, para conseguir fazer uma coisa bem barata, bem rápida, e para não perder tempo para levar essa ideia para o mercado poder validá-la para você e poder te ajudar a construir. Então, é muito interessante até pensar dessa forma, porque se você chega com um protótipo muito elaborado, as pessoas às vezes falam assim, putz, essa ideia não é tão legal assim, não gostei, mas já está pronto, sabe? Eu não vou falar para ele que eu não gostei, não vai mais dar tempo de mudar. Então, a pessoa às vezes até deixa de contribuir com o que ela poderia contribuir, porque você tem uma solução pronta, uma solução fechada. Então, no Design Thinking, nas primeiras iterações do processo, o que a metodologia propõe é você trabalhar com esse protótipo, pegar um rascunho mesmo e levar para campo para dar oportunidade às pessoas contribuírem. Então, se você chega assim com um protótipo papelão, com uma cola meio escorrendo, uma fita crepe ali colando tudo, fala assim, olha essa ideia aqui que eu trouxe para vocês, o que vocês acham disso? Então, se a pessoa conseguir entender a sua proposta, ela vai falar assim, nossa, muito legal isso aqui, mas poderia melhorar ali, ou se não, não gostei muito disso ou daquilo, por que vocês não pensaram nisso? Ou vocês podiam tentar fazer de tal forma? Então, a contribuição é muito maior. Então, dessa forma, assim, os resultados acabam vindo muito rápido, num prazo muito rápido e com um custo muito baixo. O maior custo realmente seriam as pessoas envolvidas para montar a sua equipe, e é muito importante também ter alguém para facilitar o trabalho dessa equipe, para conduzir essas pessoas durante o processo de Design Thinking. E você acha que isso, então, é um processo que permite a geração de ideias mais inovadoras? Que hoje a gente fala bastante em inovação, né? A gente vai ter que introduzir inovação aos produtos. Então, você acha que a metodologia de Design Thinking, ela permite que você consiga gerar inovação de forma mais eficiente? Eu não sei se de forma mais eficiente, mas com certeza é uma metodologia que ela busca inovação, né? Primeiro, boa parte da inovação vai surgir dos momentos onde você está lidando com os seus usuários diretamente. É comum, às vezes, nas empresas, você ter equipes de engenharia trabalhando por anos ou meses em projetos, e às vezes eles não têm ponto de contato nenhum com o usuário. Fica um monte de engenheiro trabalhando junto, pesquisadores e tal, nos centros de pesquisa, trancados, e você não leva a ideia para o mercado, você não testa, você não observa as pessoas. Então, os insights da metodologia do Design Thinking, ele vem do campo, ele vem das suas interações, das suas percepções, ao lidar, ao observar, ao se colocar, às vezes, no papel de um usuário. Então, é aí que você começa a enxergar, ter insights e começar a enxergar oportunidades para inovação. E, além disso, a metodologia trabalha, ela preza bastante na parte de ideação, que seria a parte do processo onde a gente está destinado para gerar novas soluções, para gerar ideias. Ela preza pela quantidade e não necessariamente pela qualidade. E por que isso, né? Porque quando você pede para alguém desenvolver alguma coisa para você, ter alguma ideia, se você pedir para colocar 2 pessoas e comparar, né? A primeira a gente fala assim, você pode gerar quantas ideias você quiser e a gente vai selecionar uma boa ideia. E a outra você fala assim, você escolhe uma e trabalha nessa uma. A chance dessa pessoa que gerou um monte de solução ter uma ideia melhor, ter uma boa ideia, ter uma inovação, é maior do que essa pessoa que ficou muito tempo trabalhando numa coisa só. E não só essa pessoa que não vai ter só uma, ela vai ter várias ideias que podem servir. E depois, ao longo do processo, você vai selecionando essas ideias e amadurecendo elas, e prototipando, testando, levando para os seus usuários. Então tem sempre essa interação com os usuários e esse processo iterativo onde você está sempre melhorando as suas soluções.
E você acha que essa metodologia ela quebra um pouquinho de paradigmas ou preconceitos em relação à geração de ideias, né? Porque se você pode gerar ideias que às vezes aparentemente são absurdas, né, e no fundo, em algum momento, ela poderia gerar realmente uma inovação, né? Então isso, na verdade, ele pode quebrar esse paradigma de você gerar só ideias boas, né? Quer dizer, qualquer ideia é uma boa ideia, no fundo. Com certeza. Qualquer ideia, ela é uma boa ideia por quê? Porque ela pode servir de inspiração para as pessoas que estão junto ali na sua equipe, para desenvolverem ideias nela. Então, essa parte do brainstorming de ideias, qualquer ideia é válida, qualquer ideia é boa, a gente não julga as ideias que as pessoas estão tendo. Mas, pelo contrário, a gente tenta construir em cima das ideias das pessoas. E aí você aumenta não só a quantidade de soluções disponíveis para você selecionar uma para prototipar e testar, etc., como você também consegue estar sempre incrementando e melhorando e adaptando as suas soluções geradas. E o Design Thinking, ele acaba funcionando, de certa forma, como um processo onde você vai conseguindo confiança criativa ao longo dele. Porque justamente pelo fato da gente poder ter liberdade de trabalhar, de viajar um pouco assim, e criar coisa nova e pensar em coisas absurdas, e depois você traz essas coisas absurdas para uma forma palpável, para uma forma onde você consegue levar isso para os seus clientes, para os usuários, e eles acabam gostando de muitos pontos que você pensou assim, bom, isso aí nunca vai dar certo. E às vezes as pessoas criticam, falam assim, não, isso aí deixa pra lá e tal. E na hora que você leva para os usuários, eles falam assim, nossa, adorei, nunca ninguém pensou nisso antes. Então é nesse momento que as inovações surgem e as pessoas vão tendo cada vez mais confiança para criar, para inovar, que é o que a gente chama de confiança criativa. Eu gostaria de agradecer a participação do Victor, né, e explicar para a gente os conceitos, esses conceitos novos que estão surgindo agora de Design Thinking. Muito obrigado. Se você acha que não é daquele tipo criativo, não tenha medo de participar desse tipo de workshop, porque é uma oportunidade para você justamente quebrar esse gelo, quebrar essa barreira e conseguir um pouco mais de confiança criativa e criar soluções inovadoras.